Bom, eu vou falar sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso é ele que vai dirigir e coordenar nossos movimentos. Ele vai receber os estímulos do ambiente e que nos rodeia e de todos os órgãos internos. É, o, a base principal do sistema nervoso são os neurônios, que é uma célula que ela não tem capacidade de se multiplicar, porém os neurônios eles respondem aos estímulos que tanto podem ser externos como internos. O sistema nervoso ele se subdivide-se em três partes: o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso autônomo. Vou falar um pouco sobre cada um dos três. O sistema nervoso central ele é o centro de todas as atividades nervosas, interpretando e comandando as relações do organismo com o ambiente. E ele se subdivide em duas partes: a medula espinhal e o encéfalo. O encéfalo ele é dividido em três partes, que é o cérebro, o cerebelo e o bulbo. Agora eu vou falar sobre a segunda parte na qual se divide o sistema nervoso, que é o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, como o nome já diz, ele corresponde à parte periférica do corpo, como braços, pernas, etc. Ele é constituído por nervos que coordenam a relação com o meio ambiente. Os nervos são divididos em cranianos e raquidianos, e a sua classificação vai depender de onde ele se localiza. Se for craniano, ele se localiza no encéfalo, e se for raquidiano, ele se localiza na medula espinhal. Agora eu vou falar sobre o sistema nervoso autônomo. Ele relaciona e coordena os órgãos de vida vegetativa, classificam-se em simpático e parasimpático. Enquanto o simpático ele estimula o funcionamento do órgão, o parasimpático faz o contrário, ele inibe esse funcionamento, ou vice-versa, dependendo do órgão. Agora eu vou falar sobre a doença que eu escolhi, que afeta principalmente a parte do sistema nervoso central, que é a doença de Huntington. Bom, a doença de Huntington ela é uma doença genética, hereditária e autossômica dominante. Primeiro vamos explicar o que é autossômica dominante. Bom, nós, seres humanos, temos dois pares de genes, né, que vão determinar o nosso sexo, vão determinar o nosso sexo. E a autossômica dominante ela geralmente vai ser uma doença que ocorre pela expressão de dois genes em dois pares de cromossomos que não estão relacionados com os genes que vão determinar o nosso sexo. Ou seja, são dois pares de genes diferentes dos dois pares que vão determinar o nosso gênero, nosso sexo. E 50% das crianças que são filhas de pais com doenças autossômicas dominantes têm chance de virem com essa doença. Mas esses 50% eles não vão vir garantido com essa doença, e muito menos são certeza de que vão demonstrar os sintomas dessa doença. Para que a criança demonstre esses sintomas, vai acontecer o seguinte: nós temos nucleotídeos, ou então CAG. Geralmente, uma pessoa normal ela tem uma repetição de 35 nucleotídeos. E se essa repetição for maior, chegando a ser 37, 40 ou até 50, aí sim, a partir dessa condição, é que o indivíduo tem a chance de desenvolver a doença. E a partir desse momento que a repetição sobe de 35, que é o normal, para uma quantidade maior, de 37 até 50, o indivíduo começa a produzir uma proteína chamada huntingtina, que vem do nome do cara que criou essa doença, que foi o Huntington, né? E a huntingtina, ela é uma proteína tóxica, muito tóxica, que ela afeta principalmente neurônios. E quanto mais o indivíduo produz essa proteína, mais tóxico ele vai ser aos neurônios, podendo gerar até mesmo não, gera com certeza a morte dos neurônios. E com a morte dos neurônios, o indivíduo começa a demonstrar os primeiros sintomas da doença,
que são principalmente problemas súbitos a nível de humor, outras capacidades cognitivas, falta de coordenação motora e locomoção instável, a pessoa não consegue andar muito bem, ela anda geralmente se segurando em locais para não poder cair, e como é uma doença que ela afeta principalmente pessoas dos 30 aos 50 anos, inicialmente, no início da doença, são esses primeiros sintomas. Agora, ao decorrer da doença, o indivíduo já começa a demonstrar outros sintomas, como ele começa a manifestar movimentos involuntários ou até mesmo bruscos, como, sei lá, tacar o braço para um lado para o outro, ou então movimentos bruscos com a perna, chutar sem querer, enfim. Logo em seguida, em sequência disso, né, começa a acontecer a diminuição das capacidades físicas até chegar ao ponto da pessoa não conseguir falar. Ela não consegue mais ter controle da fala, muito menos dos músculos da boca, a ponto de não conseguir nem comer também. E essa é uma doença que afeta principalmente o sistema nervoso central. E para você saber se você tem ou não essa doença, para ter algum diagnóstico, é recomendado que você se consulte com um neurologista. Daí ele vai tirar o diagnóstico e você vai saber se você tem essa doença ou não. É isso.